é interessante perceber que nos países mais pobres, por exemplo, temos um pouco isto. Por exemplo, se forem à Índia, vêem 20 pessoas a fazerem o trabalho que uma máquina faz. E a nossa posição, quer política, quer ética, em relação a isso, pode ser, por um lado, pensar para quê? Para que estarem a fazer este trabalho, às vezes um trabalho físico, mecânico, demasiado forçado. Mas, por outro lado, há aqui uma questão muito simples também da questão do desemprego, não é? E é interessante que há aqui uma questão dupla. Nós pensamos muitas vezes que a máquina, e é verdade, eu já falei sobre isso, que a máquina pode potencialmente produzir desemprego, mas aqui estamos a ver que sem a máquina, e no limite sem os objetos, portanto sem a cultura, porque é interessante que a máquina, o que é a máquina em relação ao objeto, não é? Qual é a diferença entre uma máquina e uma mesa? É que de repente, e de alguma maneira, toda a história do homem é com objetos. Quase que não há humano sem objetos. O humano com máquina apareceu muito tarde. É interessante. E entre o objeto e a máquina há um pequeno e grande salto. E tem a ver com, de alguma maneira, esta questão, por um lado, da eletricidade, do motor, enfim, de alguma coisa que de repente se pode mexer, pode-se continuar a mexer sem ter a mão presente, a mão humana. Eu diria que se podia pensar numa hipótese de definição possível de máquina, que é isso, e pensando agora, não é? A ideia de que a máquina é um objeto que se continua a mexer, que pode fazer algo sem ter a mão próxima. Por exemplo, estes objetos, isto não é uma máquina, este guardanapo não é uma máquina, porque eu deixo o guardanapo e o guardanapo fica. Também não é um animal, percebemos que não é um animal, também não se mexe, enfim, também não respira, etc. Também não é uma planta, também percebemos, temos alguns indícios para perceber isso, e realmente o que falta para isto ser máquina é isto fazer qualquer coisa sem a minha mão estar presente. O objeto precisa da mão, o objeto precisa claramente da mão, não é? Para viver. É uma superdependência, não é? Se nós sairmos daqui, imaginem que nós abandonamos tanto os objetos como o espaço, como as casas, por exemplo. Estão a gravar, eu não percebi. Estão, ok. Ok, então não posso ser asneiras, é? Pode. Não ia dizer asneiras. Faz parte da língua portuguesa. Não. É interessante, se nós largássemos estes objetos como estão aqui, eles ficavam aqui para sempre, não é? Eventualmente só se algum humano ou outro animal interferisse. E o que é interessante, por exemplo, interessante e trágico, nos objetos abandonados ou nas casas abandonadas, é que de repente percebemos que os objetos e as casas, portanto a cultura antes da máquina, mas com a máquina acontece o mesmo, apesar de ser claramente diferente em termos de estrutura, mas se forem abandonados são completamente comidos, eu diria, mesmo que não seja um comer direto, pela natureza. E das imagens, provavelmente, que todos temos na cabeça mais terríveis, é ir a uma velha casa, até onde eventualmente passámos umas férias, uma casa que foi abandonada, e de repente ver que a casa é já um vestígio no meio da natureza. Há casas absolutamente incríveis, quase podíamos fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre indústrias abandonadas, fábricas abandonadas, grandes empreendimentos, por exemplo, de casas, na altura da grande crise na Europa, por exemplo, houve grandes empreendimentos abandonados, grandes, ou seja, empreendimentos que tinham para aí 200 apartamentos, em alguns países da Europa, que foram parados a meio, porque não havia dinheiro, não havia compradores. E eu passado 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos, fiz uma viagem, por exemplo, por Espanha, em algumas pequenas cidades, esses empreendimentos que tinham sido abandonados, já estavam, em 4 anos, estavam
destruídos pela natureza. O que é muito interessante é que os objetos que nós fabricamos não aguentam sem nós, não aguentam sem a nossa mão cuidadora, não é?